Senhor Raul Craveiro, seja bem-vindo de novo ao Audiocast e me diga, dessas distribuições que já tiveram lançamentos em 2025, quais você pode aí comentar com a gente? Então, eu acho que o primeiro lançamento que eu acho que é válido a gente comentar, que né, é uma distro que muitas pessoas gostam também, ela é uma das queridinhas, é o Zorin OS, que chegou na versão 17.3. Né, como você tinha falado, é uma point release, né, então ela não tem grandes novidades, não é uma versão completamente diferente, mas ainda assim tem algumas coisas aqui assim legais de se pontuar. Acho que a primeira coisa é aquela feature, inclusive eu acho que deveria ter um nome essa feature, não tem. Eu sempre tenho que explicar ela inteira quando tem alguma novidade no dia Linux News, mas é aquela feature onde se você baixa algum aplicativo .exe, ele vai ver em um banco de dados se existe uma versão de Linux dessa aplicação ou se tem alguma alternativa, e ele vai te sugerir para você não ter que instalar essa aplicação via Wine, por exemplo. Aí agora, no 17.3, eles aumentaram esse banco de dados para reconhecer mais aplicações. Uma delas é o Obsidian, e aí o Obsidian ele tem versão de Linux, então ele vai sugerir você baixar a versão em... Eu não sei se ele oferece alguma versão específica, se vai oferecer a AppImage ou a FlatHub, porque o Obsidian, no caso, ele tem mais de uma, mas ele vai oferecer a versão nativa de Linux. E aí, outras aplicações, se não tiverem versões, ele vai facilitar você instalar através do Wine também. Então é uma ferramenta bem legal para os novatos aí que ainda não estão acostumados que aplicação tem para Linux, que aplicação não tem. Anteriormente, o navegador padrão do Zorin era o Firefox, mas o projeto Zorin decidiu mover para um outro navegador padrão e eles anunciaram que a partir dessa versão o Brave vai ser o novo navegador padrão do Zorin. É assim, o Brave não é um navegador que eu conheça muito, eu usei ele pouquíssimas vezes apenas para fazer testes pontuais, mas assim, eu me pergunto se realmente essa era a melhor opção, né? Já que nós temos o Chromium, por exemplo. Eu não sei se me parece uma boa movimentação e eu acho meio precipitado, sabe? Eu acho que deveria, pelo menos nessa versão, continuar o Firefox, ver como tá caminhando a questão do Firefox e ver que tipo, realmente não tem mais jeito. Aí tira, coloca outro navegador. Eu sei que nem todo navegador pode colocar por questão de licença. Eu acho que o Google Chrome, por exemplo, não poderia ser colocado por questão de licença. Eu acho que uma última menção honrosa que vale fazer sobre o Zorin é que o Zorin Connect, que é aquele fork que eles têm do KDE Connect, recebeu também algumas melhorias visuais, algumas correções de bug e algumas correções na forma como ele se conecta nos dispositivos, deixando ele mais rápido e com uma conexão mais confiável. Então, eu não uso o Zorin Connect especificamente, mas o KDE Connect eu uso todo dia. Todo Eu dia. também. Melhor software do mundo, KDE Connect, para você trocar informação do celular para o computador. Realmente fantástico. Até de um celular para outro também, né? Tem um vídeo mostrando todas as features, realmente bem completinho. Recomendo. Tem um outro projeto também que vale a pena a gente citar, que lançou uma versão recentemente, que é o Elementary OS. Essa versão, de novo, é uma minor, é uma versão focada ali em polir, ajustar as coisas debaixo do capô. O Elementary OS 8.0.1 chegou, trazendo aí um monte de correções, são realmente dezenas de correções embaixo do capô. Na loja, agora, se o desenvolvedor marcar lá nos metadados as cores do aplicativo para tema claro e para tema escuro, agora no tema escuro ele vai usar as cores certas, que pelo que eu entendi ele estava puxando as cores do tema claro, e aí não necessariamente ficava visualmente coeso ali, né, quando a gente fala de modo escuro. Se o desenvolvedor ele colocar print do aplicativo para várias interfaces gráficas, né? Aí ele deixa claro qual print que é de Gnome, de KDE, do Pantheon e por aí vai. Aí, se tiver a do Pantheon, ele vai puxar essa ao invés de algum outro print. Obviamente, nem todas as aplicações vão ter print para todas as versões, mas se as aplicações que você estiver usando tiver a versão de Pantheon, ele vai puxar, vai ficar mais bonitinho, mais coeso, tipo, realmente vai ficar mais redondinho. Uma outra feature que eu acho é coisa boba também, mas eu achei legal, é que nas configurações de redes, agora você vai conseguir definir entre as suas redes, né, ali reconhecidas, você vai conseguir definir se aquela rede é para conectar automaticamente ou não, e se é para reduzir o uso de dados em background. Vou me inspirar aqui no meu colega Raul Craveiro para fazer um Drops, porque agora nós vamos falar de algumas distribuições que a gente espera que elas tenham lançamento para 2025, mas que não tem data de lançamento definida. Algumas
De acordo com, né, as regras do projeto, a gente mais ou menos imagina quando que vai ser o lançamento, mas tem muitas aqui que realmente só Nossa Senhora dos Bytes para saber quando que a gente vai poder baixar uma ISO e botar nos nossos pendrives, né? O primeiro dessa lista aqui, ainda não tem data de lançamento, é o novo Pop! OS agora com uma base Cosmic, com ambiente desktop Cosmic. Eu esperava inicialmente que ele fosse lançado, sei lá, em 2025 agora, aí talvez ele utilizasse a base do Ubuntu 24.04. Se a gente for considerar a velocidade com que o Cosmic está evoluindo, é bem possível que a versão estável dele saia muito para o final do ano. E aí eu acho que vai acabar fazendo mais sentido, Raul, eles segurarem um pouco o lançamento e lançar em cima do Ubuntu 26.04. Um outro lançamento que não tem data nenhuma, mas eu espero de coração que seja esse ano ainda, é o Zorin OS 18, que também o Zorin OS 17.3, ele ainda é baseado no 22.04, né, no Ubuntu 22.04, mas ele tem o kernel do 24.04, mas ele tá com uma versão do GNOME já muito antiga, então eu realmente espero que eles façam uma atualização aí, que chegue um Zorin OS 18, mas é outro também que tá demorando tanto para chegar que às vezes vale mais a pena segurar pro 26.04 e aí já pular de vez. Eu tenho esperança de que saia um Zorin OS 18 esse ano, mas também não temos data nenhuma confirmação, nada. Eles só chegam e falam, tá aqui ó, versão nova. Uma outra distribuição que está sendo cozinhada faz bastante tempo já, bastante tempo, que é o Deepin 25. O Deepin, atualmente, a versão estável é a 23, se eu não me engano, e o Deepin 25 está sendo cozinhado também há bastante tempo. E eu acho que vale a pena, se você tem interesse pelo Deepin, né, que é essa distribuição que é desenvolvida na China, assistir o review do Jonathan, porque lá ele entra bem a fundo em todos os detalhes, mas por alto, o que a gente pode dizer é que no Deepin 25 as maiores novidades estão por conta da integração com inteligência artificial que eles estão tentando trazer mais ou menos no esquema lá do Copilot da Microsoft. Então, uma versão anterior dele estava bem bugada, você não conseguia usar muitos serviços de IA, você tinha que usar alguns serviços chineses para você poder acessar o assistente ali de desktop, mas na última versão eles já deram mais opções e agora você conseguiu usar mesmo sem fazer login numa conta, o que é bem interessante. Então, quem sabe, né? Para quem curte IA e integrada no desktop, assim, hoje a gente tem poucas opções com Linux, o Deepin 25, quando sair, pode ser uma coisa interessante para testar. Faria muito sentido o DeepSeek estar dentro do Deepin, e aí, né, como ela é de código aberto e tal, assim, você não depende de ter uma conta ali num serviço, apesar de você poder fazer isso. Então seria legal porque você pode usar independente de onde você tá, você não precisa ter um número de telefone chinês, ou você só escrever em inglês ou em chinês que a gente não sabe fazer, né? Então seria interessante ter, apesar de eu não ter tanto interesse nisso, confesso. Seguindo adiante nas menções honrosas aqui de lançamento sem datas, uma distribuição. Essa aqui, eu vou ser sincero com vocês, essa aqui eu tô no hype para quando sair uma versão estável eu testar. Não vou mentir. Que é o Gnome OS. Só que não o Gnome OS Nightly que a gente está acostumado aí. É o novo sistema operacional de base imutável que a comunidade ali do projeto Gnome está desenvolvendo para ser o Gnome para desktop. É assim que a gente imagina que deveria ser um sistema operacional Gnome. Cara, eu realmente vou querer usar isso. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô curioso. Na linha do GNOME OS tem uma outra distribuição que tá aí para ser lançada, que é o KDE Linux, que por algum motivo que eu não entendi até hoje, eles chamam de Project Banana. Não sei qual é a relação com banana, mas ok. Mas é a distribuição do pessoal do KDE. Essa já tá ali com um pezinho um pouquinho mais para frente, eles estão desenvolvendo isso, mas está em estágio experimental ainda também, não, tipo, não tá nem perto de lançar de maneira estável. Eu só acho meio bizarro a existência desse KDE Linux quando existe um KDE Neon, que em teoria deveria ser a mesma coisa, mas aparentemente não é. Não sei exatamente como funciona ali a questão da organização dentro do KDE, ou por que não abraçaram o KDE Neon como KDE Linux. Mas a gente vai ver uma distribuição aí que é para mostrar como o projeto KDE vê o KDE Plasma. E por falar, senhor Raul Craveiro,
em sistemas que ainda estão em desenvolvimento eternamente e que nunca viram a luz do dia, não tem como a gente não falar do SteamOS, né? Tá difícil sair Então, esse SteamOS, hein? esquece esse ano, esquece. Porque o que a Valve tem feito é lançar o SteamOS para outros dispositivos, mas através de parcerias ali com a OEM. Tanto que a Lenovo agora tem o Legion Go S com SteamOS. Qualquer outra empresa de hardware pode ter um dispositivo com SteamOS. Mas eu acho que não vai rolar tão cedo isso de aberto para todo mundo. Primeiro, porque hoje o Game Mode ele só funciona em AMD, ele nem funciona em NVIDIA. Então, é uma questão do Basite, inclusive. O Basite você consegue rodar ele em hardware NVIDIA, mas ele tem bastante problema por causa disso. Porque como né, o Steam Deck ele é feito em cima de hardware AMD. Inclusive o Legion Go também é hardware AMD, por enquanto só existe compatibilidade para AMD. Então, para eles fazerem esse lançamento né, de maneira geral, eles têm que compatibilizar para muito mais hardwares e acho que a pior parte é dar suporte para todo mundo, porque você tem que garantir que vai rodar em todos esses hardwares. Se as pessoas tiverem problema, você precisa dar suporte para isso. E eu acho que não é o que eles querem no momento. Eu espero ver, mas como eu disse em algum videocast passado aí, eu acho que a Valve vai protelar isso o máximo que ela puder. O que ela puder segurar isso, ela vai segurar, justamente por causa da questão do suporte. Meu, no segundo que tiver uma ISO para baixar do SteamOS, a galera vai instalar nos hardwares mais loucos imagináveis possíveis e vai começar a abrir bug report lá para Valve dizendo que não está funcionando. Esse conteúdo que você acabou de assistir é só um corte, ele é um pedaço de um episódio do Geocast. Para assistir o episódio na íntegra, basta você clicar nesse card que vai aparecer aqui ao lado.